Shalom, amados. Nós estamos vivendo tempos desafiadores, tempos que nos chamam para um tempo de fé diferenciado. A adversidade que Deus permitiu na tua vida não foi para te abater, foi para você crescer. Nós temos ouvido tantas coisas que está acontecendo ao nosso redor, quantas situações que o inimigo tem criado para intimidar o povo que crê. No Salmo 116, o salmista diz assim no versículo 10: "Criei, por isso falei, mas estive muito aflito." Às vezes nós ficamos observando uma situação, podemos separar uma palavra para colocar nos nossos lábios, mas preferimos um linguajar mundano. Todo linguajar de medo e de incredulidade é um linguajar mundano. A Bíblia diz: sem fé é impossível você se conectar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E o salmista estava falando de um tempo que ele passou por uma situação muito terrível. Uma situação que parecia ser uma situação de morte. No início desse salmo, versículo 3, ele diz assim: "Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Me encontrei em aperto e tristeza." Se você parar só nesse versículo 3, você vai ver que o salmista estava passando por algo muito difícil. Talvez muito mais difícil que a luta que você está passando. Mas ele teve que tomar uma atitude verbal naquela situação que ele estava vivendo. Ele teve que tomar um comportamento. E ele diz: eu acreditei, então eu tinha que verbalizar, falar. E o verbo se fez carne, diz no Evangelho de João. Inicia o Evangelho de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é a palavra se movimentando, ou a palavra em ação, a palavra em agindo, a palavra trabalhando. E a palavra em movimento se fez carne e habitou entre nós. Todas as vezes que você está declarando a palavra no mundo do Espírito, ela está se movimentando naquilo que ela foi designada. E o salmista diz: eu acreditei, por isso falei. E ele declara aqui no versículo 11, um momento de crise que ele teve. Ele dizia: na minha luta, na minha angústia, na minha precipitação, eu dizia, todo homem é mentiroso. Talvez você está num lugar que você não acredite mais em nada. Ou talvez você conhece uma pessoa que não acredite mais em nada. Se você começar a falar da palavra de Deus para ela, de arrependimento, de humilhação, da misericórdia, da bondade, da longanimidade, da graça, do favor de Deus, do favor que não merecemos, mas Ele, como Pai em Cristo Jesus, revelou para nós um caminho excelente, um caminho de vitória, um caminho pelo sangue dele, onde temos acesso ao trono da graça, acesso aonde é liberado aquilo que necessitamos, aquilo que não conseguimos com a nossa justiça, mas Ele interveio por nós. E quando nós compreendemos isso, compreendemos a fé, que precisamos declarar a fé. Primeiro você declara, depois que você declarou, comece a agradecer, depois que você orou, comece a agradecer. A vida precisa ser feita de declarações e gratidão, ser construído. E quando você compreende isso, quando você entende isso, louvar a Deus por situações. Nós temos vivido um tempo que encontramos muitas pessoas que estão tomadas de murmuração, estão tomadas de reclamação. Comece a agradecer. Gratidão precisa fazer parte da tua vida. O apóstolo Paulo escreveu Filipenses: dai graça em tudo. Dai graça em tudo. Filipenses 4, ele diz: dá graça em tudo, essa é a vontade de Deus.
Às vezes estou diante de uma adversidade e eu digo, Senhor, eu te começo a agradecer por essa adversidade. Ela vai me ensinar, ela vai me colocar em lugares maiores. A adversidade não veio para te destruir. A adversidade é motivo de açoite para o ímpio e para o rebelde. Mas a adversidade é motivo de despertar a tua fé e de crescimento para você que anda em justiça, anda em verdade. Para você que creu que Jesus morreu e ressuscitou, a adversidade vai servir para crescimento. Hebreus 5:8, ele diz que ele aprendeu por aquilo que sofreu, ele aprendeu com a adversidade. A adversidade faz parte do teu crescimento, não despreze a adversidade. Louve a Deus pela adversidade, veja a adversidade como um caminho de novos lugares em Deus. Deus te abençoe, Deus te sustenta, é Ele que te fortalece no teu dobrar dos joelhos, é Ele que fortalece no levantar das suas mãos, é Ele que estabelece palavras novas nos teus lábios, quando Ele diz é Ele que enche a minha boca de bens, no Salmo 103, qual é os bens que Ele coloca na tua boca? Palavra de vida, palavra de misericórdia, palavra de graça, palavra de prosperidade, palavras que abrem portas. Ele enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É tempo de renovo, tempo de crescimento, em nome de Jesus.